Quantos caminhos um homem deve andar para que seja aceito como um homem? Quanto tempo as balas de canhão explodirão para descobrir que já se matou demais? The end, so my friend, the blowing the wind. The answer is blowing in the wind. The end, so my friend, is blowing the wind. The answer is blowing the wind. Essa belíssima canção chamada Blowing the Wind é de Bob Dylan e foi imortalizada aqui no Brasil com uma versão encantadora e pela voz maravilhosa de Diana Pequeno. Quem nunca ouviu, ouça. É uma das melhores cantoras que esse país já viu. E vamos falar um pouquinho de filosofia. Filosofia, a ciência que eu tenho profundo amor, profundo carinho e devo muito a essa ciência a minha vida. É a ciência da minha vida, literalmente. E vamos falar hoje um pouquinho, bem pouco mesmo, de um filósofo francês chamado André Comte-Sponville, que escreveu uma das mais belas obras de ética que eu já li, chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Nessa obra, ele analisa de maneira muito interessante e muito influenciado pela filosofia aristotélica e kantiana, ele analisa a questão da virtude. O que é virtude? Virtude, para Sponville, é uma força, um poder, é um poder que nos possibilita fazer o bem. É uma força que nos exige fazer o bem. E analisando a origem da virtude, André Comte-Sponville segue a visão aristotélica de que ninguém nasce virtuoso. A virtude não é um princípio inato. Você se torna virtuoso, você escolhe ser virtuoso e pelo hábito, pelas ações constantes, pela repetição de atitudes virtuosas, você se torna um homem virtuoso. Virtude não é contemplação, virtude é ação. Nós aprendemos os primeiros passos em relação à virtude desde a infância, quando aprendemos o que é certo e errado. Essa é uma visão aristotélica e kantiana muito interessante. Ninguém possui no seu DNA ou recebe de forma inata a virtude. A virtude é uma construção que nós escolhemos construir e agimos e atuamos fazendo coisas virtuosas, escolhas virtuosas, até que nos tornemos realmente virtuosos. Nessa análise, ele fala sobre as virtudes cardeais, que para a filosofia não existe muito um consenso entre os filósofos sobre quantas são, quais são, e ele seleciona, elenca vários tipos de virtudes e depois seleciona e inicia como sendo a primeira virtude, não tão parecida com virtude, a polidez. A polidez, segundo ele, não se incomoda, não se importa com a ética. E a ética também não se importa com ela, porque a polidez, segundo Sponville, é um simulacro. É um simulacro de atitudes que podem fazer você parecer uma pessoa boa e você realmente não ser. Ele diz que um canalha pode muito bem ser polido, amável, condescendente, muito bom de conversa, educado, parecendo respeitoso, mas na verdade ele é um canalha, usando do simulacro chamado polidez para mostrar-se uma pessoa boa e melhor, para tirar proveito, é assim que a vida se manifesta às vezes. A virtude, na verdade,
É aquilo que faz com que nossa atitude ganhe esse selo, seja chancelado como boa. A virtude, ela procede do meu desejo de ser bom. E a polidez é o primeiro passo para conquistar essa virtude. Essa maneira amável, respeitosa, essa capacidade de interação social, ser bem visto pela sociedade, se adequar, se adaptar de maneira positiva às coisas, parecer muito bonzinho. Esse é o simulacro interessante da polidez. Mas é a partir dele que a virtude pode surgir. E essa polidez, que até então era simulacro, passa a ser virtude quando ela é internalizada. E nossas atitudes se tornam sempre assim. Já não há um motivo escuso para que essa polidez se apresente, mas sim um desejo real de respeitar as pessoas. A polidez, historicamente, revelou muito dessa forma, dessa forma dissimulatória como ela se manifesta. Homens muito polidos, muito aparentemente respeitosos e educados, finos, na verdade, na sua, na sua real existência, eram pessoas canalhas e cruéis. Fala-se muito de alguns oficiais nazistas que se mostravam polidos de maneira muito interessante. E por isso, um canalha polido, um mau caráter polido, não merece respeito, de modo algum, e não pode ser perdoado. A polidez, ela não tem a característica real de provar que uma pessoa é correta ou não. Às vezes uma pessoa é grosseira, deseducada, mal-humorada, mas ela é uma boa pessoa. Ela não é cruel, ela não é dissimulada, ela não pratica o mal. Às vezes uma pessoa é aparentemente ruim porque não possui essa lábia social, essa mestria em poder conversar de maneira insinuante, sedutora, mas ela é uma pessoa honesta. E é muito comum nós percebermos que algumas pessoas usam da polidez desse simulacro de maneira muito exagerada. Essa mesura, essa baba, essa gosma de querer se parecer muito educada, revela até que a sua atitude não tem nada de virtuosa, mas apenas de um desejo de dissimular um comportamento que não possui. Mas Sponville acha interessante a polidez porque ela é o primeiro passo dentro do processo da aquisição da virtude. Porque a virtude você conquista pelo hábito, pela ação constante, pela afirmação e reafirmação da importância de agir de forma educada, de forma respeitosa, de forma generosa, por que não dizer de forma solidária. E por ser o primeiro passo do processo, André Comte Sponville considera a polidez a primeira virtude. E gosto dessa colocação porque tudo tem que ter um início, e esse início, para que ele se torne algo coeso, algo estruturado, com um fundamento inabalável, é necessário que ele construa num processo evolutivo, num processo até mesmo de conflito, num processo também de contradição. E foi o que aconteceu com a questão da polidez. É muito interessante a maneira com que Sponville coloca a polidez como primeiro caminho, primeiro passo para se atingir a virtude de ser bom. Gosto com ele quando ele diz que ninguém nasce bom e realmente não acredito nisso. A bondade, tanto quanto a maldade, é uma escolha nossa como seres humanos. Nós escolhemos o que queremos ser. Até mesmo ser feliz é uma escolha. Nós escolhemos tudo o que quisermos, quer queiramos, quer não.
a grande máxima de Jean-Paul Sartre, que o homem está condenado a ser livre, para mim é muito real. Nós escolhemos aquilo que desejamos fazer e ser, por mais complexo que seja a manifestação desses sentimentos, desses princípios éticos e dessas escolhas. André Comte Sponville, um pensador fantástico. Vale a pena visitá-lo. Um abraço. Quantos caminhos um homem deve andar para que seja aceito como um homem? Quanto tempo as balas dos canhões explodirão para descobrir que já se matou demais? The end, so my friend, is blowing the wind. The answer is blowing the wind. The answer, my friend, is blowing the wind. The answer is blowing in the wind. Leiam André Comte Sponville e ouçam Diana Pequeno. Vocês não vão se arrepender.